Pois é, e o Mancini era, então, a esperança de qualificação, ficou só nos 13 minutos em campo, saiu contundido e se salvou alguma coisa na partida contra o Uberaba, foi a participação do Bernard. O garoto improvisado na lateral superou as expectativas. Olha, foi até acima do que nós esperávamos. É um garoto ainda, mas um garoto que promete muito e que mesmo fora de função, fora de posição, mostra que quando o atleta esteja determinado, ele pode produzir, pode render, independente do setor de campo que esteja atuando. Ele foi muito bem, até nos surpreendeu positivamente. Tá, então, Dorival falando do Bernard, eu também concordo com ele, acho que dentro da expectativa, um garoto, pela pressão que ele sofreu, ele mostrou muita personalidade, é só o primeiro jogo, é óbvio, a gente não está querendo criar aqui nenhum mito, mas acho que diante de tudo que aconteceu com o Atlético, foi ele que se salvou, né? Ele mostrou tranquilidade, habilidade, ao contrário de jogador que não gosta de jogar na lateral, né? Num dia de crise, jogou na lateral tranquilamente, né? E a questão é o seguinte, o que a gente estava falando antes, de não ter padrão, de quem entra não resolve, etc., eu acredito que o ideal seria colocar o garoto na posição dele. Se o Serginho jogou milhões de vezes na lateral, por que não colocou o Serginho na lateral e não colocou o menino na posição dele no meio? Né? Eu acho que tem hora também que, por mais que tenha, que sejam válidos os testes, tem hora que tem que ter um pouquinho mais de critério. Se eu fosse o Dorival, né, não estou na cabeça dele para poder definir isso, colocaria o Bernard na posição dele e evitaria mais mudanças, deixaria o Serginho na lateral. O Dorival respondeu isso ontem, daqui a pouquinho a gente vai ter até a oportunidade de ver o que o Dorival falou a respeito dessa sequência do Renan. Eu não concordo com a resposta do Dorival. E depois a gente até comentou. Não deixar, já que vai colocar o menino numa fogueira, era mais fácil deixar o Serginho na lateral e usar o menino na posição dele. Mas eu vou te dizer que o treinador foi muito mais contraditório do que você está imaginando. Isso vai mostrar. Mas já, o caso do Bernard, por exemplo, foi a estreia dele. Eu me lembro quando Mas ele estreou fora da posição. Pois é, quando estreou contra o Flamengo também foi muito bem. Então, a estreia, a gente tem que pensar um pouco mais, até para ver esse menino jogando, né? É claro que uma coisa é jogar contra o Uberaba e outra coisa é jogar um campeonato brasileiro. Então, a responsabilidade é muito maior. Tomara que o Atlético encontre nele a solução, mas eu acho muito difícil. Para esse jogo foi bem o Bernard, só para finalizar, né, Dimara? Foi bem na estreia, sentiu um pouquinho só afobado, correu demais, correu errado, ficou um pouquinho cansado, ele sentiu um pouquinho isso, mas tudo bem, foi para a estreia do garoto, tá de parabéns. No final do primeiro tempo ele estava um pouco cansado, recuperou o vestiário, voltou melhor, parabéns para o Bernard. Vamos lá, passadinha no Cruzeiro para falar de Wellington Paulista, o atacante quer os gols e as especulações insistem em tirar o jogador da toca. Centroavante titular do Cruzeiro nesta temporada, o Wellington Paulista marcou apenas 3 gols em 10 partidas. Porém, o camisa 9 cruzeirense tem convivido com as especulações de uma possível transferência para o futebol europeu. De acordo com o jogador, tudo não passa de boatos de um agente no Rio de Janeiro que tem se passado por seu representante. O atacante, que foi apontado como um alvo do Spartak de Moscou para a janela de transferências no meio do ano. O Wellington Paulista referiu-se ao zagueiro Marcelo de Gian. O atacante tem contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2011 e afirmou que analisará as propostas que receber junto com a diretoria do clube, mas que não teve oferta recentemente. O atacante, que negou contato também do futebol espanhol. Em janeiro, o Wellington Paulista esteve perto de deixar o Cruzeiro. Chegou a manifestar que havia recebido uma boa proposta do Catar. Segundo a diretoria do Cruzeiro, o Comitê Olímpico daquele país não autorizou uma nova negociação envolvendo a equipe do Oriente Médio. Já em maio de 2009, o Wellington Paulista não aceitou uma transferência para o Flamengo. O atacante recusou a oferta do clube rubro-negro e, assim, uma troca envolvendo o meia Zé Roberto, revelado pelo próprio Cruzeiro, não pôde acontecer. Ficam tentando tirar o Wellington Paulista a qualquer preço? A gente sabe, claro, que tem uma abertura de janela, ele é um jogador... Eu digo o seguinte, pela característica dele, né, pelo tipo de jogador que ele é um jogador hoje raro, né? Ele pode não estar numa boa fase, né, mas ele vai ter proposta, né, efetiva. E eu já falei da importância do Wellington Paulista para o elenco do Cruzeiro. É um jogador de confiança do Cuca também, é bom lembrar disso. É um jogador que prende muito bem a zaga e consegue fazer com que os seus companheiros tenham mais oportunidades de gol. Está numa fase ruim, realmente, mas eu acredito que ele é fundamental. Agora, a gente também não é bobo, né? Veio o Brandão, Farias está aí, o Alisson está bem, o Thiago Ribeiro está bem, o Cruzeiro, o Reis está aí, provavelmente é um que pode ser que o Cruzeiro abra mão. É muito atacante para um elenco só.
parece que alguém vai sair. E lembrando que o Cruzeiro vai procurar um melhor preço, uma melhor negociação. Isso vai acontecer quando a janela da Europa reabrir, né, Flávio? Pois é, e o Wellington tem uma grande vantagem, Mara. Ele gosta do Cruzeiro, gosta de Belo Horizonte, é um jogador de grupo, né? Um jogador que o Cuca gosta muito dele. Agora, não está numa grande fase. E para a Libertadores, o Cruzeiro precisa de algo mais para sonhar com o título, dentro do que a gente está vendo aí. E quem sabe o Brandão pode ser essa solução. Jogador de área, jogador que o Cruzeiro precisa, né? Que o Cruzeiro tem jogadores que constroem jogadas, que são, que fazem aquele serviço perfeito dentro de campo, que é o caso do Montijo, o próprio Roger, né? Os dois, o Alisson ou o Thiago Ribeiro, um vai sair para que o Brandão entre, são jogadores também que servem bastante, o atacante. Então eu acho que o Brandão, se souber aproveitar a chance do Cruzeiro, ele pode se firmar, e aí o Wellington Paulista vai ter que simplesmente ficar no banco. A impressão que eu tenho, acompanhando até as redes sociais, é que essas propostas para o Wellington Paulista surgem de dentro dos próprios torcedores. Eles começam a divulgar, olha, o Wellington Paulista interessa X, interessa Y. Eles não estão querendo ver o Wellington Paulista nem pintado de ouro. Até porque o jogador realmente caiu de padrão, né? Caiu a qualidade, caiu a parte técnica, não está jogando o que jogou em anos anteriores pelo Cruzeiro. É até uma brincadeira, né? Eu não estou dizendo que é o cruzeirense que está querendo, de qualquer custo, que o Wellington Paulista vá embora, mas a impressão que dá é que acontece isso. De qualquer forma, se sair, seria um bom negócio para o Cruzeiro, pelo momento que vive o Wellington Paulista e pela quantidade de bons atacantes que o Cruzeiro tem no elenco hoje. Então vamos para o intervalo, porque no próximo bloco tem os principais lances de Atlético, Beraba também do Cruzeiro. Cuca e a preocupação com as próximas fases da Libertadores e do Mineiro. Todo mundo consciente do que vem por aí. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band.